Nesta aula, nós vamos fazer algumas observações com relação ao ius postulandi, significa o direito de postular do advogado. Regra geral, o direito de postular na justiça é do advogado. Mas será que isso ocorre em todas as ações? Nós vamos dizer que não. Então vamos, primeira coisa, buscar na Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia da OAB. O que nós temos aqui? São atividades privativas de advocacia. A postulação, nós já sabemos que a qualquer órgão do Poder Judiciário, esse qualquer foi declarado inconstitucional, então pode postular perante o Poder Judiciário. Mas aqui nós já encontramos a primeira exceção. Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. O habeas corpus está previsto como remédio constitucional no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. A gente conclui que, se for habeas data, mandado de segurança, ação revisional, tudo isso aqui nós precisamos de um advogado. E aí vem lá recurso de revista na Justiça do Trabalho, nós vamos verificar os outros pontos. Então essa daqui é a primeira exceção de que não é necessário advogado. A segunda exceção está na Lei 9.099, que dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais e dá outras providências. A exceção está no artigo 9º. Deixa eu baixar aqui no artigo 9º para você acompanhar comigo. Antes, vamos passar pelo artigo 3º, que diz que o juizado especial cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Menor complexidade e assim consideradas as causas cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo. Então, no juizado especial, é até 40 vezes o salário mínimo. E olha o que diz o artigo 9º com relação ao advogado. O artigo 9º diz que nas causas de valor até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado. Atenção, então, não é obrigatório até 20 salários mínimos no juizado especial a presença da assistência do advogado. Agora, ultrapassando esse valor, ou seja, nas causas de valor superior, a assistência de advogado ela é obrigatória. Então, temos aqui no artigo 2º a segunda exceção. Vamos para a terceira exceção do ius postulandi, na Lei 10.259, que dispõe sobre a instituição dos juizados especiais cíveis e criminais no âmbito da Justiça Federal. O artigo 3º dessa lei também vai falar que compete ao Juizado Especial Civil Federal processar e julgar, conciliar e julgar as causas de competência da Justiça Federal até 60 salários mínimos. Então, na Justiça Federal, no Juizado Especial Federal, é até 60 salários mínimos. E olha o que diz o artigo 10. As partes poderão designar por escrito representantes para a causa, advogado ou não. Então, nós temos que no Juizado Especial Federal não é obrigatória a figura, então nós não temos a obrigatoriedade do advogado. Temos aqui, então, a terceira exceção de que não é obrigatório o advogado. Quarta exceção. Vamos lá na lei que dispõe sobre ação de alimentos e da outras providências. É a Lei 5.478 de 68. Olha o que diz o artigo 2º. O credor de alimentos, pessoalmente ou por intermédio de advogado, dirigir-se-á ao juiz competente, qualificando-se e exporá suas necessidades, provando apenas o parentesco ou a obrigação de alimentar do devedor, indicando seu nome, sobrenome, residência ou local de trabalho, profissão e naturalidade, quanto ganha aproximadamente ou os recursos que dispõe. Então observe que aqui, nessa lei de alimentos, também não temos a obrigatoriedade do advogado. Essa é a quarta exceção. A quinta exceção nós vamos ter lá na súmula vinculante número 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Então, lembrando, no processo administrativo disciplinar não é obrigatório, então
não é obrigatório o advogado. A pessoa contrata advogado se quiser. Processo administrativo disciplinar. E por último, vamos falar na Lei 5.452, que é a lei da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Os empregados, lembrando que na Justiça do Trabalho nós temos o procedimento sumário, que é até 2 salários mínimos. Temos procedimento sumaríssimo, que é até 40 salários mínimos. E o procedimento ordinário, mais de 40 salários mínimos. Aqui, independentemente do valor, os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente, isto é, sem advogado, perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. Uma observação importante é esse até o final. Será que ele pode ir até o TST? Porque nós temos, da sentença do juiz, ele pode entrar com um recurso ordinário na Justiça do Trabalho. Do recurso ordinário, ele pode entrar com recurso de revista no TST. Podendo ainda entrar com embargos ao TST, também no TST. Então, o recurso ordinário é no TRT, isso aqui é no juiz. Esse até o final seria até o TST, lembrando que ainda cabe para o STF, recurso extraordinário. Então, seria até o final que ele poderia propor ação pessoalmente na Justiça do Trabalho? Não. Nós vamos ter a súmula 425 do TST, que limitou até o Tribunal Regional do Trabalho. Vejamos o que diz a súmula. Jus postulante na Justiça do Trabalho. O jus postulante das partes estabelecidos no artigo 791 da CLT limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, não alcançando ação rescisória, ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos do TST, que vão para o TST. Então, lá o recurso de revista, embargos ao TST. Então, os recursos para o TST também eu preciso de advogado. Então, ação rescisória eu preciso de advogado, ação cautelar advogado, mandado de segurança advogado, recurso de revista, embargos ao TST, advogados. Mas eu não preciso de advogado nas varas do trabalho, não é obrigatório, e nem para recorrer para o Tribunal Regional do Trabalho. Essas eram as observações que você deve anotar e sempre fazer as revisões. Lembre-se, aqui você está entendendo sobre o assunto, você precisa estudar, se possível, escrevendo para fixar mais. Até mais e bons estudos.